Graça e paz. Que Deus abençoe a todos que vão ser alcançados por esta live, os que vão participar com a gente, os que vão assistir depois. Eu me chamo Rafael Barbosa e eu tenho um assunto muito interessante para tratar com vocês, muito importante, de uma grande relevância para a nossa vida cristã, saudável, mental. E é um assunto muito complicado que nas igrejas, na verdade, não são todas, principalmente aqui no Nordeste, não é tão trabalhado essa questão, esse grande problema que invadiu as nossas igrejas e tem aí muita gente presa na pornografia, presa no vício pornográfico, no vício sexual. E eu acredito que é de suma importância e de uma grande relevância falarmos sobre o vício da pornografia. Por isso eu quero convidar você que vai ver esse vídeo depois, que está vendo esse vídeo agora, as pessoas que vão chegando ainda, compartilhasse para que a gente pudesse alcançar mais pessoas. Há muita gente presa na pornografia. E a pornografia é um mal oculto. As pessoas não gostam de debater, as lideranças na igreja não se preocupam, algumas, né? Não se preocupam tanto com este assunto, mas nós temos muitos casos, muitas pessoas dentro da igreja, muitos que são casados e que têm a vida destruída, tanto espiritualmente como a vida com o cônjuge. A vida social é totalmente mudada através das lentes da pornografia. Quando você passa a usar as lentes da pornografia, você passa a enxergar as pessoas de forma diferente. Então eu decidi fazer essa live para contar um pouco para vocês. Não vai ser tão sistemático, porque sábado e domingo nós iremos tratar sobre esse assunto aqui no meu Facebook. E nós iremos tratar com alguns amigos que trabalham nessa área, que escrevem, que pesquisam sobre o vício da pornografia. E isso é um mal terrível que tem acometido tanto homens, hoje tem acometido também mulheres. E as igrejas, algumas pessoas não têm coragem de tratar o assunto, e aí isso torna-se uma realidade no nosso meio que não é tratado e que fica oculto. E que muitas pessoas dentro da igreja não têm coragem de procurar a liderança para tratar este tipo de assunto, justamente por causa do constrangimento, justamente porque as igrejas não têm preparo. Muitas das vezes os líderes não têm preparo para tratar pessoas que passam por essa situação. E que já foi comprovado nos Estados Unidos por 80 médicos que trabalham na área da neurociência, que o vício da pornografia nada difere de um vício de crack, de cocaína, heroína, maconha, porque mexe com o nosso sistema de recompensa no cérebro e nos torna dependente dessa substância química no cérebro chamada de dopamina, conhecida aí como estímulo do prazer. Quando você tem prazer em comer uma comida, isso é a dopamina que traz esse prazer. Quando você tem prazer em ficar perto de uma pessoa, prazer de ir à igreja, a dopamina é a responsável por esse sentimento de prazer. E isso, quando você estimula para as coisas erradas, você torna-se dependente dessa substância chamada dopamina. Então, gente, o que acontece? Eu vim tratar aqui com vocês sobre o vício da pornografia. E eu gostaria de dizer para você que é real dentro das nossas igrejas,
muitas das vezes dentro da nossa família. E a pornografia é um pecado que é antessala de todo pecado sexual. Nós temos já comprovações de pessoas que abusaram de crianças, pessoas que estupraram mulheres e que tinham a prática da pornografia como algo regular na sua vida, sempre constante, melhor dizendo. Eu lembro que eu acompanhei a reportagem do maníaco do parque, que fez aquelas atrocidades, estrupou aquelas mulheres e matou aquelas mulheres alguns anos atrás, e ficou conhecido como o maníaco do parque. E no meio da sua entrevista, ele fala algo muito interessante. Ele diz que ele via bastante vídeos pornográficos. Era um camarada que tinha muito contato com a pornografia. E é isso os frutos da pornografia que muita gente não tem coragem de falar. E são lives como essa que não bombam, que não enchem de pessoas, porque são assuntos que ferem pecados ocultos, situações que muitas das vezes vivenciamos e só nós, Deus e o diabo sabem. E quando é tocado nesse assunto, não é todo mundo que tem a coragem de debater, de confessar, de falar, de pedir ajuda. Então tem que ter alguns doidos e eu sou um desses que estou aqui hoje para a gente conversar sobre o vício da pornografia, tá? Se você conhece alguém que já contou para você ou que passa por essa situação, compartilha aí, gente, tá? Compartilha, porque você compartilhando, você está levando esse assunto mais à frente e vai alcançando outras pessoas. Só para a gente ter uma ideia, a palavra pornografia vem de um verbo grego, porneo, que traduzindo fala de pornografia escrita, imoralidade, algo que é escrito. Porneo vem de um verbo que fala de impureza, de imoralidade sexual. E grafia, a gente sabe, vem de escrita. Então, pornografia, no sentido literário da palavra, é escrever sobre pornografia. Mas isso se estende em não apenas a escrita da pornografia, mas vídeos, fotos, revistas e tantas outras coisas, mensagens que estão enclausurados nessa questão da pornografia. E a pornografia é um vício que escraviza, destrói, tira a paz, muitas das vezes leva à depressão, porque você torna-se escravo do contato com a pornografia a ponto daquele estímulo do prazer, a dopamina, de tanto você estimulá-lo, aquele estímulo é pouco e você não quer apenas assistir, você não quer apenas ler, você não quer apenas ver, você parte para masturbação. E infelizmente já foi comprovado que vários e vários estupradores e pedófilos, pessoas que cometeram crimes sexuais, a grande maioria tiveram contato com a pornografia. Porque a pornografia te leva a essa degradação moral e que acaba destruindo a vida e a espiritualidade dos homens. E nós, como cristãos, a guerra ainda é muito maior, porque não são todos que têm a capacidade de confessar isso para a sua liderança, e muitas das vezes não confessa porque sabe que não tem uma preparação para ser tratado. E nós, como os líderes, como pregadores, como pastores, como presbíteros, como os líderes de igreja, e nós temos a obrigação de partir para trabalhar, tanto com a juventude como com casais, com qualquer tipo de pessoa, esse assunto nas igrejas. É muito relevante. Quando eu comecei a dar palestra sobre pornografia e quando eu comecei a falar sobre o meu vício, quando eu era viciado em pornografia,
Eu conheci a pornografia a partir dos 8 para 9 anos, mas antes já tinha passado por abusos por empregadas que faziam ali o abuso sexual, eu como criança, como pré-adolescente. E aí um familiar me deu uma fita de pornografia, um vídeo pornográfico, e foi quando eu tive o contato com a pornografia de fato. E aí, de 8 para 9 anos, eu tive o contato com a pornografia e isso me acompanhou até quando me converti. É uma desgraça. A pornografia estupra a sua mente. A pornografia destrói a sua mente. A pornografia destrói a sua visão para com o ser humano. Você passa a olhar o ser humano como um objeto e deixa de enxergar o ser humano como um ser social que precisa ser enxergado como ser humano e não como objeto sexual. E aí o que acontece? A pornografia não pede licença e vai entrando, como a Bíblia diz, um abismo chamando outro abismo. E a pornografia vai, aos poucos, ganhando espaço nas nossas casas. E muitas das vezes a gente diz, não, na minha casa não tem isso. E muitas das vezes o marido está ali fazendo uso da pornografia, a mulher também. Às vezes os filhos estão envolvidos com a pornografia, porque a pornografia é um pecado muito oculto. O vício na pornografia é um pecado muito oculto. Até que você consegue perceber no comportamento de um jovem, no comportamento de um marido, quando ele se isola muito e é pego de surpresa e você consegue ver o comportamento, você consegue observar algo estranho. Então a pornografia ela traz esse desconforto, destrói as lentes que você tem como ser humano e você passa a enxergar as pessoas com a lente da pornografia. Você já não olha para uma mulher com um olhar de ser humano para ela, porque você passa a usar as lentes da pornografia e você passa a enxergar a pornografia na vida das pessoas, como se as pessoas fossem pornográficas, como se as pessoas fossem instrumento sexual. E aí é que mora o perigo, porque a pornografia vai ganhando espaço na mente e acaba acontecendo tanto a prisão espiritual como a prisão patológica, como aquela prisão da dopamina, daquele estímulo do prazer que você treina o seu cérebro para ficar viciado naquilo, a ponto que isso lhe enclausura, lhe prende e desgraça a sua vida. Por isso que a gente deve lutar contra a pornografia, ficarmos ligados na nossa casa, como pai de família, como irmão, enfim. E na igreja nós como os líderes devemos estar atentos sobre as questões de pornografia e imoralidade sexual. É um grande problema no meio cristão hoje a pornografia, só que as pessoas não tocam no assunto. E a gente precisa trabalhar isso porque existem líderes que estão presos na pornografia. Existem pastores, presbíteros, diáconos, membros, semideus, arcanjo, tudo que você imaginar dentro da igreja hoje, nós temos dentro dessas classes pessoas que estão presas na pornografia. E que muitas das vezes não começa diretamente com a pornografia, começa com fotos, são fotos no Facebook, são fotos no Instagram, são fotos no WhatsApp, são comerciais, são vídeos no YouTube, são comerciais na televisão que vão incentivando e fazendo com que você fique preso àquele estímulo do prazer. Só para você ter uma ideia, eu gosto muito de Josh McDowell, que trata muito sobre o vício da pornografia. O Dr. Augusto Nicodemos também, que trata muito bem sobre o vício da pornografia, o pastor Lucinho. E eu vi um argumento muito interessante quando disse que a pornografia, Pai do Senhor Samuel, Deus abençoe, compartilha aí, Vaso, já chega compartilhando para que mais pessoas sejam alcançadas. O cérebro, ele não faz distinção entre uma mulher despida e uma imagem de uma mulher despida, de um homem despido e uma imagem de um homem despido. Ele não faz essa distinção, ele vai excitar da mesma forma.
Então, quando você volta seus olhos para coisas que estimulam a sexualidade, acaba que você vai começando a ser minado por esse grande sistema que quer prender você na pornografia. Porque a indústria pornográfica arrecada bilhões de dólares através da pornografia. E essa palavra pornografia é uma palavra forte, por isso que eles não usam esse título. Eles usam conteúdo adulto, eles usam outros tópicos, e porque a palavra pornografia torna-se uma coisa muito pesada para eles que trabalham nessa área. E acabam que eles vão lucrando com as nossas visualizações, com a nossa escravidão. E quando se trata de filmes pornográficos, é uma coisa muito ilusória, porque já houve documentários de atrizes, de atores, que já estão acostumados com sexo, já vivem aquilo direto. Alguns, a grande maioria, vieram da prostituição, outros entraram e depois passaram a se prostituir. E tem documentários de atores pornográficos, de atrizes pornográficas que hoje vivem em depressão, não conseguem arrumar uma pessoa para casar, não são estigmatizadas na rua, porque no início tudo é flores, dinheiro, fama, prazer, mas chega uma hora que aquilo escraviza, é como a pornografia. Você vai usando, vai usando, vai usando, vai usando, vai usando, a ponto de você sentir nojo. Aquilo vai enjoando, quando você termina, bate aquele enjoo. Entende? E ainda tem pessoas cristãs que defendem a masturbação como uma forma de aliviar esses estímulos hormonais. Só que Jesus já falou muito antes, há 2000 anos atrás, que vocês ouviram o que foi dito pelos antigos, que o adultério tinha a ver apenas com a prática. Mas eu vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção já cometeu adultério. Olhe como Jesus foi profundo. Olhe como Jesus foi profundo. Aquele que olhar e cobiçar na mente. O pecado começa na mente. Quando Salomão disse em Provérbios, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Olha Tiago aí, Tiago Pinto. A masturbação acredito que só em caso médico, por certas doenças que precisa disto. O resto acredito que é pecado. Na verdade, cientificamente, cara, já foi comprovado que você não necessita. Principalmente de pessoas que usam a desculpa de que acordam, tem um sonho erótico e aí acorda com os testículos doloridos e tal. Mas já aconteceu, quem é homem aqui sabe de já acontecer de acordar e você ter ejaculado na roupa, ele ter saído pelo pênis, porque Deus já fez, Deus já criou uma estrutura para que você não precise se masturbar. Porque você não vai fazer uso da masturbação pensando num gol prata. Você não vai se masturbar pensando numa laranja, né? Ou que laranja, ó, que laranja gostosa. Você não vai se masturbar pensando numa cadeira. Aí botar uma cadeira e vai dizer, meu Deus, que cadeira bonita, aí vou me masturbar por causa disso. Então, para você fazer uso da masturbação, você precisa pensar em alguém, você precisa criar uma fantasia, e é pecado. Não adianta. Não há brechas. Não há brechas. Quem arruma brecha cai, quem arruma brecha desanda. Não há brecha. Jesus não deixou brecha. E uma coisa que eu vou dizer a vocês, que serve para mim, para você, para qualquer pessoa. Jesus disse o seguinte, Jesus disse, se tua mão direita te faz pecar, arranca e joga fora. Ou seja, a grande
forma de se vencer, uma das grandes formas de se vencer a pornografia é se o celular te faz cair, sacode essa porcaria fora, compra um pequenininho que só faz atender, entendeu? Aqueles pequenininho que você joga na parede e não quebra, não tem, que parece que é de aço, pronto. Aqueles ali não tem condições, cara. Se você não consegue vencer através, se o seu celular, se o seu computador te atrapalha, você deve se desfazer. Você deve se desfazer daquilo que te estimula a masturbação, a pornografia. Nenhum ato justifica a masturbação. A não ser entre casais, marido e mulher, que ambos fazem isso e deve fazer. É diferente. Fora isso, não existe espaço ou brecha, porque ninguém se masturba pensando num cacto. Ninguém vai para a masturbação pensando num livro de ciência. Você tem que pensar, e aí peca. E qual será a justificativa? Com Deus não tem meio termo. Deus preparou o nosso corpo para lidar com essas questões. E aí é que existe o grande problema, e eu indico para vocês, tem no YouTube, o pastor Dr. Augusto Nicodemos falando sobre a pornografia, e lá na metade do vídeo, no finalzinho do vídeo, de 1 hora e alguns minutos, ele vai falar de pessoas que defendem a prática da masturbação. E ali são várias vertentes que vão, até científicas, para justificar o uso da masturbação. Mas é pecado, leva para o inferno, destrói a espiritualidade, não há brecha para isso. Então o que a gente tem que fazer? Eu vou falar para vocês como eu que fui viciado em pornografia por muitos anos. E até depois de crente. Gente, é uma desgraça. É a pior coisa que um homem pode ficar preso, porque a sua mente, você passa a viver e a pensar na pornografia. Você passa a ficar dependente da pornografia. E isso é um perigo terrível. E a gente precisa lutar. A gente precisa combater isso nas nossas igrejas. A gente precisa combater isso nas redes sociais. A gente precisa combater isso na nossa família. E não arrumar brecha para pecar. Você sabe qual é o grande perigo nosso? É que a gente tem um costume de tentar arrumar brecha para pecar. A gente fica tentando arrumar brecha para pecar, gente. Ser humano é uma bênção. Vai tentando arrumar brecha para pecar. Você sabe qual foi o maior problema de Saul e Davi? A grande diferença de Saul e Davi é que Davi não justificava os pecados. As quedas de Davi não tinham justificativa. Saul quando pecava, tinha milhões e milhões de justificativas. Davi não. Quando Davi pecava, Davi confessava. Davi não acrescentava a culpa do diabo. Davi não botava a culpa nos outros. Davi assumia as suas quedas. Eu passei um tempo, foram mais de 9 anos, viajando e pregando em alguns lugares e em alguns estados. E no meio dessa minha caminhada eu caí, eu me afastei do Evangelho. E comecei a perder o foco daquilo que Deus tinha feito na minha vida. E quando algumas pessoas me paravam para conversar comigo, eu dizia a mesma coisa. Eu confessava o meu estado, porque só confessando o estado... Fecha aí, filha, por favor. Só confessando o estado que você está é que você é restaurado. Existem pessoas que estão caídos dentro da igreja, falidos espiritualmente, mas a roupa, quando você olha, você não acredita que aquela pessoa caiu. Você não acredita que aquela pessoa... Tinha pessoas que me olhavam na rua e diziam assim: varão, você afastou do evangelho, logo você, né?
São os crentes que, como Pedro, de vez em quando empresta a boca ao diabo. Falam em línguas e no outro dia estão falando da vida dos outros. Meu amigo, vá descansar, Deus te abençoe. Compartilha aí, não vai embora sem compartilhar não, senão Jesus vai botar uma diarreia em tu aí. Vai, cuidado não. E aí o que acontece? Pessoas que olham para você, olharam para mim e disseram, varão, logo você. E eu dizia, pelo menos eu estou explicitamente. Eu caí explicitamente, para todos verem. E quem está oculto? Paletó, gravata, roupa de crente, fala feito crente, anda feito crente, fala em línguas, é cheio, mas já está caído. É o que eu digo sempre de Ezequiel 37. Nós temos que, de vez em quando, fazer isso. Quando lermos Ezequiel 37, olharmos para aquela situação e tirarmos daquela situação a seguinte conclusão: eu sou osso ou sou profeta? Em que estado estou? Quando eu estava afastado eu dizia, nesse vale eu já fui profeta. Mas infelizmente nesse vale hoje eu sou osso. Mas pela misericórdia do Senhor Ele visitou-me o vale e fez com que os ossos se levantassem. Então o que eu quero que você entenda, se você está preso na pornografia ou está preso em outros pecados que são repetitivos na sua vida, que escravizam você, confesse-o para Jesus. Eu gostaria muito de dizer para você, confesse para a sua liderança, porque você deve procurar a liderança. Alguém que é mais experiente do que você, mas tome cuidado. Nem todo mundo está preparado para ouvir as suas queixas. Infelizmente, nós sofremos com despreparo de líderes que falam em línguas, estudam a Bíblia, falam de Platão, falam de Aristóteles, falam de exegese bíblica. Tem uma grande sabedoria para fazer uma interpretação de texto, mas não sabe cuidar dos grandes problemas que existem na vida de muitos cristãos. Sabemos cuidar da nossa roupa, da nossa pose, na hora de pregar, na hora de subir ao altar. Altar, porque aquela parte alta ali da igreja não tem nada a ver com altar. Altar está aqui dentro. Altar é seu coração. E nós nos preocupamos muito com a pose. O que as pessoas vão pensar de mim? E isso muitas das vezes impede que você seja restaurado por Deus. Mas se você confessa, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Mas você pode me perguntar, se eu estou viciado, se eu tenho um vício e não consigo me libertar. Deixa eu dizer uma coisa a você, meu irmão. É como se você não soubesse nadar, estivesse num mar alto, mas você percebe que quando a pessoa está morrendo afogada, ela nunca para, ela bate o braço, engole água, levanta o braço, afoga. É o desespero, faz isso, cara. Só que faz isso aos pés de Jesus. Esperneia aos pés de Jesus, embola para um lado e para o outro pedindo socorro, porque Ele é o Deus que liberta. É o Deus que tem poder para te ajudar a vencer todos os seus vícios ou pecados que são repetitivos na sua vida, a qual ninguém sabe, mas que escravizam você. E muitas das vezes a gente esconde através de um sorriso, através de uma língua estranha, através de um paletó, de uma gravata, de uma saia que vai até o lençol freático da terra. Mas a gente não consegue esconder de Deus, que nos observa, que nos vê. E infelizmente não conseguimos esconder do diabo, que fica torcendo ao nos ver nessa situação. Então, gente, vamos tomar muito cuidado. Vamos lutar contra a pornografia. Vamos fazer de tudo para que as pessoas consigam vencer os vícios. O vício da pornografia é comprovado cientificamente pela neurociência.
Nada difere do vício do crack, da cocaína, da maconha, porque tudo está aqui. Dopamina, cérebro, coração. Quando a Bíblia fala de coração, a Bíblia está falando da mente, está falando das sedes, das emoções, dos desejos. Quando eu disse aqui, logo no início da live, que Salomão disse: guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Ou seja, pega essa tua cabecinha de coco, vamos pegar essa nossa cabeça e começar a preencher com coisas saudáveis que vão edificar a nossa mente, que vão nos dar sabedoria, que vão nos dar conhecimento. Vamos ler livros bons, notícias boas, notícias verdadeiras, fontes que vão alimentar o nosso coração com coisa boa. A palavra de Deus, como o salmista disse: guarda, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, para que a mente dele, o coração dele não se corrompesse para o pecado. Ele escondia a palavra no coração. E quando a Bíblia fala de coração, fala da mente, sede das emoções, dos desejos, das aspirações. Guarde o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Tiago vai dizer que o pecado primeiro você vê, cobiça, depois prática e depois gera morte. Isso aconteceu com Davi. Quando Davi viu Betseba tomando banho, tudo começou com um golpe de olhar. E uma das grandes lutas e uma das grandes ferramentas para a gente vencer o vício da pornografia é evitar os gatilhos que nos levam à pornografia. Se você tem alguém no Facebook que posta fotos que são sensuais, tira do Facebook, cara. Se tem no Instagram, tira do Instagram, cara. Bloqueia, toca fogo, quebra o celular, faz alguma coisa, joga no bueiro, faz alguma coisa. É melhor tu perder o celular do que tu perder a salvação. Esse é o conselho de Deus para nós. Se tua mão direita te faz pecar, arranca e joga fora, porque é melhor você chegar lá sem um braço do que ir para o inferno com o corpo inteiro. Pornografia não é brincadeira. E enquanto nós vamos falar sobre esse assunto, nós vamos debater sobre esse assunto, e eu vou encher o saco falando do vício da pornografia, lutando contra a pornografia, porque eu sei o que é ser escravo da pornografia. Eu gostaria muito que você compartilhasse. Se não estiver conseguindo compartilhar, quando acabar a live agora, eu vou colocar lá para que todo mundo possa compartilhar. Compartilhe, gente. Se você acha que foi interessante alguém saber dessas coisas que eu disse hoje, se é relevante, não custa nada, mas para que essa mensagem chegue a outras pessoas. Para que tudo que foi dito hoje chegue nas pessoas que estão precisando. Muitas das vezes compartilhamos coisa de política que é importante, a igreja deve sim compartilhar. Tem gente que pensa que não, mas não tem fundamento bíblico para isso. Compartilhamos coisas sobre a política, sobre a situação do país, mas assuntos como esse que são relevantes, temos muitas das vezes a incapacidade de fazer isso. Não achamos importante nem relevante, porque muitas das vezes não é com nós, não é conosco. Mas tem alguém preso na pornografia, em oculto, escondido e que precisa de ajuda. Amém? Deus abençoe. Sábado e domingo nós iremos voltar a falar sobre isso com alguns amigos que vamos receber aqui na nossa casa e que trabalham na área da pornografia. Eu espero que dê tudo certo, que eles possam vir para que a gente fale sobre esse assunto que é muito relevante e muito importante. Tá bom? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por este momento, te agradecer pela vida de cada um que participou dessa live aqui comigo, que ficou até aqui, que foi guerreiro. E eu quero nesse momento ministrar sobre a vida de cada um deles, que o Senhor possa blindá-los, que o Senhor possa ajudá-los a não cair
neste grande pesadelo, neste grande mal que é o vício sexual e o vício da pornografia. Eu sei, Deus, que muitos dentro da tua casa estão presos nesse mal e muitas das vezes não têm a quem recorrer. Estão angustiados, desesperados, precisando de ajuda, mas não tem como recorrer a alguém aqui, porque muitas das vezes não somos preparados para receber essas pessoas. Muitas das vezes, em vez de pegarmos os problemas daqueles que nos contam e tentarmos ajudar, nós acabamos atrapalhando com as nossas imposições de prática dogmáticas, de regras dogmáticas, que em vez de sustentar e levantar o que está caído, acaba terminando de matar. Por isso, meu Deus, coloca cada dia mais o evangelho bíblico, o evangelho que o Senhor pregou, que o Senhor ensinou e que os escribas e fariseus tremiam na sua cabeça ao ver que o Senhor quebrava protocolos para garantir o amor, a solidariedade sobre a vida do ser humano, que muitas das vezes as regras dentro de muitas igrejas não permitem que você faça isso, mas o Senhor quebrava os protocolos, porque o Senhor deixou bem claro para os escribas e fariseus que acima das leis humanas está a Bíblia, acima dos preceitos humanos está a Bíblia. A Bíblia está acima das tradições, a palavra de Deus está acima de tudo e de todos. Nos ajude, nos dê graça, abençoe a cada vida que pediu oração no Facebook lá, quando eu coloquei, meu Deus. Aqueles que pediram oração pela família, aqueles que pediram oração pelo ministério, aqueles que pediram oração por estar enfrentando uma tentação, nos ajude, nos dê força para vencer. Eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Gente, antes, deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu recebi uma mensagem de um dos amigos do Facebook sobre essa questão de tentação. E eu disse uma coisa para ele, quero dizer aqui para vocês. Ser tentado não é pecado. Certo? Se você estiver passando por tentação, isso não significa que você está pecando. Pecado é você ceder à tentação. Amém? Que Deus abençoe. Que Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua família. Compartilha, deixa Deus te usar no compartilhamento. E glória a Deus. Louva a Deus pela vida do Juan Aragão, Pedro Paulo, Digenson, Eduardo Silva, Wellington, esse camarada é demais. O Tiago Pinto, Sulamita, Deus abençoe. Proclamar o reino, Samuel Silva, Deus abençoe. Carol dos Reis, Pábalo, Inácio, Márcia Maria, Dirley Nunes, Deus abençoe. Forte abraço a todos.